Os esportes da Rádio Mix, hoje o bate-papo com ele, o treinador Diego Coelho da Internacional. Eu fico imaginando, né, Coelho, a vontade que você tava de conquistar essa primeira vitória no comando da Inter, né? Porque não tira um peso das costas, né? Grande abraço, boa noite, muito obrigado por atender a Rádio Mix aqui no Limeirão. Prazer falar contigo, amigo. Foi um alívio, mas eu fiquei muito mais feliz do que aliviado, porque a gente vinha jogando um futebol gostoso de ver, vamos dizer assim. A gente vinha jogando bem. Aí os resultados que nos encontram depois do jogo tiram um pouco aquilo que a gente vem fazendo e o que a gente mostrou de novo no jogo contra o Boa Vista, né? São situações que o nosso país ele é assim, resultadista pra caramba, né? Aquela coisa toda. Mas não fizemos nada de diferente, né, nesse último jogo do que a gente vinha fazendo antes. Um pouquinho mais de atenção lá atrás. Não sofremos tanto. Claro, aquele jogo de volume do time adversário. Mas criamos de novo, tivemos nossas chances de novo de matar o jogo também, né? Fazer um, fazer dois. Enfim, mas eu estou aliviado, mas eu estou muito feliz de verdade pela primeira vitória. O nosso companheiro e comentarista Tatinha Casagrande disse o seguinte, que há derrotas que vêm para bem. E a estreia foi assustadora, né? Você joga contra o Madureira e toma 3-0 na primeira partida da Série D. E o Tatinha sempre te elogiou, dizendo, olha, o Coelho começou lá atrás, fechando a casinha, arrumando o sistema de defesa, tanto que foram 2 empates muito positivos contra São Bento e Cianorte. São 2 times fortes quando jogam em casa. E aí agora você começou a dar uma atenção melhor para o ataque. A Inter começa a criar, mas ela não está aproveitando as chances que cria, né, Coelho? Essa é a grande questão quando eu cheguei aqui. Era de arrumar realmente a parte defensiva, porque foi assim que eu fui ensinado por grandes treinadores hoje do nosso país, né? E então eu vejo que essa é a maneira, ainda mais com um grupo de formação, né? A gente trazendo os jogadores, chegando. Até hoje, para você ter uma ideia, a gente não tem um grupo fechado ainda. Verdade. E eles entenderam que é uma linha de 5, muitos nunca tinham feito. Então são coisas que a gente tem que trazer também para o futebol. Eu falo que a geração nova que está vindo, ela tem que trazer coisas novas. Sim. Mas nunca pode esquecer do que foi feito lá atrás, do que é bom lá de trás, né? Então tem que adequar, tem que mesclar. E é isso que eu procuro passar para eles agora um pouquinho, né? Vendo a nossa parte ofensiva. Como jogo, por que jogo, por que eu espeto os laterais, por que eu faço uma saída em 3, por que eu jogo com 2 atacantes, enfim. Mas antes de fazer isso, eu preciso mostrar para eles que dá certo. Então eles precisam confiar e eles estão confiando e a gente está tentando fazer da melhor maneira. Coelho, e essa primeira vitória vem de um grande adversário que é o Boa Vista. Eu sou vascaíno, eu sei o trabalho que o Boa Vista dá para os times cariocas, dificultou a vida do Vasco na Copa do Brasil. Você pega um time invicto, você pega o líder do grupo e vence por 1-0. E com propriedade, mas o Pim defendeu um pênalti. Mas a Inter, ela comandou as ações. É uma vitória que enche o time de moral. E outra coisa em cima disso, Coelho, a gente percebe o ambiente leve da Internacional. Quando sai gol, o banco de reservas inteiro pula. É isso que é legal. O time do Boa Vista, ele realmente é uma das melhores equipes, realmente. Tem uma parte ofensiva muito forte, né? Então, até parabenizar pelo trabalho que eles vêm fazendo lá. Só que nosso ambiente, aquilo que vocês viram no jogo, ele é diário aqui dentro. E o grande responsável por isso chama-se Roger. Ele tem uma situação, uma energia muito boa nisso, sabe? Ele contagia a gente aqui. Então, a maioria das pessoas já conhece porque ele já estava aqui. Chegou o Thiago agora também, com uma energia boa pra caramba, para deixar o nosso ambiente bom. Então, a gente só tem que continuar fazendo o que eles propõem pra gente, né? Vamos deixar esse ambiente leve, porque a gente precisa disso. E no jogo, você vê como que o banco, né? A alegria de todos, parece que não importa quem faz o gol, o importante é comemorar o gol, né? Então, foi muito legal. Eu vi a imagem, foi muito bacana. Você falou a respeito do Roger, e quando a gente entrevistou o Roger no programa, a gente perguntou por que Diego Coelho. Ele falou, primeiro, é uma amizade que eu tenho de muito tempo. Segundo, eu precisava de um treinador que olhasse com carinho para a base. E o Coelho trabalhou muito tempo no Corinthians na base e também comandou o profissional. E precisava de um cara com fome de jogo. Ele falou todas essas características representavam o Coelho. Comenta, né, que eu tenho que ter fome. Se eu não tiver fome, eu não preciso mais estar trabalhando, eu falo para os jogadores também. A gente tem que vir aqui com fome, a gente está com tesão de trabalhar, né? É isso que eu quero, a gente só sabe fazer isso na vida, eu falo para os jogadores. E a gente faz o que a gente ama.
Então a gente já está na frente de muita gente. Então a gente tem que valorizar aquilo que a gente faz. E valorizando aquilo que a gente faz é dando o máximo. O máximo, eu falo bastante com eles. Não basta, né? Você tem que passar. Porque se eu acordar falando que vou dar meu máximo, para mim é mais um dia normal. Então eu tenho que ultrapassar o meu máximo, eu tenho que dar o meu melhor sempre. Mas se eu quiser fazer o meu melhor só por fazer, não funciona. Eu tenho que ultrapassar o meu melhor. E isso me dá fome todo dia, para ficar longe das minhas filhas, que moram em Belo Horizonte, ficar longe dos meus pais. Então, eu tenho que estar aqui sempre com fome. Então, se você tiver a oportunidade de ver treino, vocês vão ver o maluco que é ali dentro. Todo mundo fala. Mas é outra pessoa fora. Mas eu preciso mostrar para eles que a gente tem que ter fome para chegar a algum lugar. Coelho, em cima desse olhar clínico que você tem para a base, a gente viu você utilizando o Bruno Santos, você utilizando o Vitinho, você utilizando o Fernandes, jogadores da base da Internacional. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que reforços estão chegando. Sim. E o Matheus Porto deixou uma impressão muito boa para a gente. O Igor Gabriel deixou uma impressão muito boa. Como é que fica a cabeça desses meninos? Eles perdem a oportunidade? Como é que você faz para conversar com eles dizendo, olha, vocês têm que continuar trabalhando, uma hora ou outra a oportunidade vai aparecer? Porque não é fácil lidar com um garoto, Coelho. É difícil. Tem que ter uma conversa diária com eles. Tem que estar sempre dando atenção para eles, porque a gente sabe o que passa, porque a gente já viveu esse momento. Eles entenderem o processo que é feito, né? Quando eu cheguei aqui não tinha, acho que só tinha o Bruno no elenco profissional. E nós fizemos uma reunião com a base e falei, eu quero ver os meninos que tem. Então tem esses 3 meninos que você citou da base. Tem o Lucas que está treinando, que é um zagueiro canhoto, alto, que tem projeção. São essas coisas que a gente precisa passar para a diretoria e para a base. Ele não vai chegar aqui pronto. Ele tem uma projeção. E a informação nessa idade é a melhor coisa que pode existir para eles. Então, eles estão daqui, a gente vê que esses jogadores são os que têm a projeção para trazer um ativo para o clube, então a gente tem que começar a dar informação para esses meninos. E para onde eles têm que tá recebendo essa informação? É no profissional. Sem dúvida. Não importa se ele está cru ainda, mas eu acho que a projeção dele, eles estando aqui com a gente, e como eu gosto realmente de trabalhar com a cidade, está aqui com informações. Então eles estão evoluindo, pelo incrível que pareça, eles estão evoluindo muito. E é por isso que eu levo pro jogo mesmo. E se for ter que colocar, eu coloco mesmo. E se ele tiver melhor que os caras que foram contratados, quem vai jogar é os moleques da base. É assim que funciona. Ô Coelho, essa vitória contra o Boa Vista colocou a Inter em 5º lugar, deu um avanço, né, no grupo e queira ou não, a Inter vencendo o Bangu e a gente tiver um vencedor em Português e Boa Vista, a Inter entra no G4. Você já fez uma projeção, um planejamento para o segundo turno de quantos pontos a Inter precisa faturar? Porque ao inverso do primeiro turno serão 4 jogos fora de casa. A gente tem essa parte de projeção que a gente faz. Eu não gosto muito de fazer, porque eu falo que dá azar. Eu fico com essas coisas da azar, mas eles fizeram ali, a gente fez, eu fiquei sabendo. É assim, os nossos jogos em casa, a gente precisa ter mais pontos. Então, é isso que a gente precisa entender, porque quando a gente está saindo, a gente faz algumas estratégias e a gente consegue arrancar ponto. Então tem que manter esse tipo de situação. O jogo do Bangu, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser o mais difícil de todos, porque é um time que joga, ele não tem bola direta. E a gente também gosta de jogar. Eu estou ansioso para esse jogo, porque é um jogo onde os dois times gostam da bola, gostam de jogar. Então, a projeção é essa, são mais jogos fora. Então a gente precisa nesses jogos, desses 12 pontos aí, metade deles a gente tem que trazer. E fora a gente não pode mais tropeçar. E dentro a gente não pode mais tropeçar. Com certeza. O Girafão, 1,93 m, eu brinco com ele narrando os jogos, né? Espero que ele goste, que não fique bravo, mas Girafão é um apelido carinhoso. É orientação sua, Coelho, para que ele venha buscar a bola no meio campo? Porque ele é muito grande. Ele não pode ficar o tempo todo na área, ou o futebol moderno obriga com que ele volte a lutar pela bola no meio. Não tem mais como deixar o 9 isolado lá. Ele vai ter que voltar. Já foi o tempo. Ele tem que ficar compacto com todo o time para a gente não ficar espaçado. E está sofrendo um pouco, pelo incrível que pareça. Está tendo dificuldade de descer, porque cansa. Mas é costume. Eu sempre falo isso para ele, gente, eu não sou tão maluco assim. É costume, a gente precisa ter costume de fazer essas coisas, que no jogo a gente vai ficar mais com a bola. Verdade. Calma, e eles ficam assustados ali, a gente sempre trocando ideia, porque eu dou muita liberdade para eles, sempre falo que a porta está aberta. E ele está começando a entender, mas ainda falta um pouco ainda. Quando muda o Guilherme, quando coloca o Mendes para lá, o Guilherme tem mais facilidade. Verdade. Mas eu não posso deixar uma qualidade do Gabriel
só para aquilo. A parte ruim ele tem que fazer também. Então, ele está entendendo, está indo, está fazendo os gols. Vamos manter assim, deixar o jeito que está. Tá dando certo, né, Coelho? Bom, sobre o Rafael Pim. É um grande ídolo da torcida da Internacional, foi o herói do acesso em Piracicaba, pegando 3 pênaltis, a Inter subiu. E constantemente ele está vivendo numa gangorra. Ele faz uma partida ruim, a torcida pega no pé do Pim, diz que o tempo do ídolo já passou. Ele faz uma partida boa, como a de domingo, como ele pegou um pênalti. Ele é o grande ídolo da torcida, o Pim mostrou o seu valor. Você tem conversado com ele? Porque eu fico imaginando a cabeça do Pim, todo jogo ter que provar que ele pode continuar no gol da Inter. Eu já falei isso para ele, a gente conversa bastante. Ele precisa fazer com que o trabalho dele seja valorizado, principalmente por ele. E depois a gente faz isso ficar externo. Ele vem numa crescente muito boa. É que os resultados escondem. Mas o jogo que ele fez aqui, que nós perdemos de 2-1 pro Santo André, foi uma coisa absurda de defesa que ele fez. Contra o Nunes, né? Ele já vem fazendo boas defesas. E aí, graças a Deus, teve que ter o pênalti para ele pegar e a gente ganhar, para ele ser valorizado cada vez mais. Ele já vem fazendo bem. E eu falo para ele, velho, o erro, se você tiver, o erro é meu. Falo para ele. O acerto é teu de vocês, mas o erro é meu. Então joga em paz, falo para ele. E é o que a gente está tentando fazer com eles. Que bom, que bom. Coelho, na sua posição aqui tem o Elácio Córdoba. E ontem a gente conseguiu, né, Rueda? A primeira entrevista do colombiano. E foi muito bacana. O Coelho, ensina ele a cruzar, Coelho. Olha aí, eu vou te falar uma coisa. A gente só tem que dar uma dica, porque a gente não joga mais, né? Não é fácil. Mas ele tá bem, cara. Tá muito bem, muito bem. Estou muito feliz com o trabalho de todos de verdade, de todos os jogadores, porque eles se entregam muito àquilo que a gente pede. Às vezes ele erra uma, a gente fica bravo, às vezes você lá narrando fica bravo, todo mundo fica bravo. Mas faz parte, a gente só tem que dar o caminho para eles, né? Infelizmente a gente não tá mal lá do lado para fazer junto com eles. Mas a gente tenta dar um caminho para errar o menos possível, né? Ó, eu não pesquisei do Bangu essa semana, a não ser os confrontos. Faz 39 anos que a Inter não joga com o Bangu aqui no Limeirão. Então o Bangu do Castor de Andrade, é um time místico. E é o Felipe, né, que é o treinador. Quem foi melhor na lateral? Eu sei que você é direito e ele é esquerdo. Porque pra mim, no Vasco, ele foi o maior lateral esquerdo do Vasco. Ele e o Atirson. O Felipe jogou bola demais. Eu não chego nem aos pés do Felipe. Não, que isso? O que aquele cara jogou? Uma coisa absurda, né? Sou fã, porque o cara é um monstro mesmo. E eu desejo toda a sorte para ele, porque a gente sabe como é difícil ficar fora do campo, né? Em jogos difíceis, uma Série D como é difícil, né? Então, sorte para ele, mas não contra a gente aqui depois. Nem depois, porque a gente pega eles depois. Depois da gente. Coelho, para fechar desde já te agradecendo, vou tocar numa feridinha sua. Se fosse hoje, você voltasse no tempo, você tomaria a mesma atitude com o Kerlon? Olha... Para quem não sabe, o Kerlon, a foquinha do Cruzeiro, para mim, olha, com todo o respeito à sua história no Corinthians, mas você jogou muito mais no Atlético Mineiro do que no Corinthians. E no Atlético ele virou ídolo, por quê? Porque o Kerlon era foquinha, ele gostava de levantar a bola e conduzi-la de cabeça, humilhando, ou uma jogada clássica, como as pessoas gostavam de dizer. E o Coelho deu uma entrada no Kerlon. Pesquise no YouTube, você vai ver o porquê que o Coelho ainda caiu nas graças do torcedor do Atlético. Mas foi mundial essa polêmica. Foi. É uma situação, eu não lembro exatamente como que estava o jogo, só sei que foi um jogo de viradas, e o Cruzeiro virou 4-3. Isso. E aí ele entrou. E aí a gente já louco da vida, tomando a virada no clássico, ele colocou a bola na cabeça. Mas não faria. Ainda mais pelas minhas filhas, que eu, na época só tinha uma, e era pequenininha, que era a Sofia, não entendia muito de futebol. Mas hoje, tudo que eu faço, elas sabem. Acho que até primeiro do que eu quando eu faço. É impressionante. Então eu tenho que passar alguns exemplos para as minhas filhas, principalmente se tratando de futebol. Então tem coisas que a gente fez naquela época que hoje não faria mais. Se arrepender, não me arrependo. Acho que mereceu. Mas tem pessoas agora por trás que a gente tem que dar exemplo. Então
as coisas mudaram um pouquinho. Com certeza. Coelho, já está pensando no Paulistão? É cedo ainda? Porque eu sei que dentro de você vê essa estrutura, o time ganhando um centro de treinamento, o peso da camisa da Internacional, sabe? A Intercampeã Paulista de 86, onde você vai, alguém conhece a Internacional. Eu sei que seu sonho é ser treinador no Paulistão também. Mas eu não consigo falar do Paulista ainda, porque eu estou muito fissurado na Série D e no próximo adversário. Mas vamos trabalhar para a gente ficar o mais tempo possível, né? Porque é muito organizado as coisas aqui dentro. Eu não me preocupo com nada fora do campo, só com o campo. E isso me deixa muito feliz de estar aqui. Eu me sinto bem estando aqui. Então eu vou trabalhar para estar aqui, para fazer o melhor para a Inter fazendo o melhor para nós, né? Vamos ver se a gente consegue deixar esse casamento durar por mais tempo, né? Para a gente fazer um bom trabalho. Coelho, toda a sorte do mundo para você. Obrigado por essa entrevista. Obrigado, Rueda, por permitir que a gente batesse esse papo com você. O torcedor gosta de ouvir o treinador, saber como é que está a Internacional. Bom bate-papo com você, Coelho. Gostei demais. Obrigado, viu, gente? A porta está sempre aberta para vocês. Muito obrigado. Tá bom? Boa sorte. Obrigado, vamos precisar. Placar do jogo amanhã contra o Bangu. É no sábado, né? 3 pontos tá bom. 3 pontos tá bom. 2-0 para Inter. Valeu. Com imagens do Igor Sedano, Diego Coelho aqui da sala de imprensa da Internacional pro Pimba nos Esportes. Valeu. Cara, que legal, hein? Muito legal. Que gostoso esse bate-papo com o Coelho, rapaz. E um cara do bem, né, cara? Você vê a maneira como ele fala, sabe usar bem as palavras, né? É um cara já experiente, né? Tá feliz, eu senti ele feliz. Exato. Oportunidades, Edmar, né? Acho que o Roger foi muito feliz quando trouxe o Coelho, né? Você disse aqui que é um amigo, que ele precisava... Enfim, ele trouxe e se encaixou nesse momento. Exatamente. Da Inter, no projeto que a Inter pensa para o futuro, né? Um cara moderno, um cara que tem conceitos bacana, mas, acima de tudo, um ser humano bacana. Legal. Eu acho que é isso que a Inter está precisando, desse lado mais humano. Perfeitamente. Vamos falar da Dom Francesco?